Olá a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta do dia hoje é: quem é Deus? Hoje nós vamos meditar nessa palavra. Quem é Deus? Talvez essa pergunta, muitos de vocês que me ouvem, um dia tenham se feito essa questão relacionado a um ser que ninguém vai dizer-me aqui que já viu Deus. Eu, pelo menos, nunca vi Deus. Eu conheço as obras de Deus. Eu conheço os frutos de quem é de Deus. Mas eu nunca vi Deus. Porque Deus é um espírito. E eu sou uma pessoa carne, eu sou carne, eu não tenho olhos para ver Deus. Então, talvez você já tenha se feito essa pergunta: quem é Deus? E hoje eu vim para responder essa questão, meditando na palavra de Deus, para que possamos entender quem é Deus. Talvez é uma dúvida que muitos de vós tenham e talvez não saibam responder, ou seja, não acham resposta para essa pergunta. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você está até aqui é porque o assunto que nós temos para falar, ele é do teu interesse. Então, você já é uma bênção por estar aqui. E se você está a meditar conosco nessa palavra, sem dúvidas que Deus tem planos na tua vida. Subscreva no nosso canal, coloca aí um like, comente no nosso vídeo para que eu possa perceber que essa palavra tem ajudado a muita gente. Não deixe, não ignora isso, porque isso é importante para mim. Então, coloca aí um comentário, faça qualquer coisa que me faça entender que essa palavra tem chegado às pessoas. Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de segundo João. Nesse caso, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Você se pergunta quem é Deus? A resposta está nesse versículo. Termina dizendo: e o Verbo era Deus. Quem é Deus? Deus é a palavra. Se você vamos para o versículo, o primeiro livro da Bíblia, você vai entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é? E disse Deus, no versículo 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então no 6 continua dizendo: e disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Então, aqui dá para entender a pergunta que talvez você tenha se feito, ou tem se feito: quem é Deus? Deus é a palavra. Deus criou os céus e a terra com a palavra. Por isso que é importante que você entenda que tipo de palavra é que você usa. Porque quando você usa a palavra de Deus, por exemplo,
você usa a palavra de Deus, você já está deixar Deus entrar dentro de si e ser usado para fazer uma determinada coisa. Eu tenho certeza que nessa pergunta que eu vou lhe fazer, você já tem a resposta. Quem é o diabo? A Bíblia diz que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então, quem é o pai da mentira? Tanto Deus como o diabo, eles trabalham com a palavra. Só que a palavra de Deus, ela dá vida. E a palavra do diabo, que é a mentira, ela traz também o seu efeito, que é a morte. Que tipo de palavra você usa? Palavra de vida, que é a palavra de Deus, que o Senhor, que a Bíblia diz aqui no livro de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não é? E o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Quem? O verbo, que é o Senhor Jesus. Quando Deus criou os céus e a terra, o Senhor Jesus estava lá. Por quê? Porque Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E eu faço essa questão para você agora. Você talvez abra sua boca para falar coisas más. Você talvez abra sua boca para falar coisas que matam a outra pessoa, mata a fé da outra pessoa. Você já tem a resposta de quem você serve. Você já tem a resposta de quem é o teu Deus. Então, eu vim aqui para te anunciar isso. Que você, se você tem desejo de servir a Deus, você tem que ter essa palavra dentro de ti. Você precisa ter essa palavra, porque Deus é a palavra. Quando uma pessoa ouve uma palavra, talvez através de uma palavra, um dia você se levantou. E também, através de uma palavra, você já tenha se desanimado. Que tipo de palavra você usa para as outras pessoas? Que tipo de palavra? Que tipo de vocabulário? Porque até o vocabulário tem o seu dono. Ou é Deus, ou é o diabo. Quando o Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, foi tentado através de uma palavra que tinha que gerar dúvida nele. A palavra do diabo. E qual é a palavra que tem prevalecido? Qual é a palavra que você, ouvinte, tem dado ouvidos? É a palavra de Deus? Então por que a tua vida está do jeito que ela está? Pois eu duvido que você seja uma pessoa de Deus e tenha a vida que você tem. Por que você ora tanto e a sua oração não é ouvida, se Deus é o Senhor da sua vida? Que tipo de palavra? Que tipo de vocabulário? Que tipo de fé é que você tem? Talvez você é aquela pessoa que tem fé para receber. Mas quando as coisas apertam um pouco,
você já blasfema contra Deus. Que tipo de palavra é que tem no teu coração? Que tipo de pensamentos você alimenta na sua cabeça? Pois os pensamentos também são palavras. Aí você encontra a resposta de quem é o Senhor da sua vida. Pense nisso. Se você tem a dúvida de quem é Deus, eu vim te dizer vim te mostrar através da palavra de Deus, que Deus é a palavra. Deus é a palavra. Deus é o verbo. Qual é o verbo que você usou hoje? Qual é o verbo que você tem usado para o seu irmão, para a sua irmã, para as pessoas ao teu redor? Faça essa análise. Analisa isso. E se você encontrar uma resposta, eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Se você encontrar uma resposta que essa resposta seja negativa, então peça para Deus colocar a palavra dele dentro de si. E a única forma de Deus colocar a palavra dele está aqui. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Não tenha preguiça. Eu sei que não há prazer. O diabo não nos dá essa força, essa coragem de meditar na palavra de Deus. Mas mesmo sem vontade, medite. E deixa Deus falar com você. Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.